Com relação ao conflito de interesse, eu, sim, também vou com muita elegância e educação, até porque a gente se conhece há, sei lá, quase 40 anos, né? Por isso até que falei de redação de jornal, porque assim, minha mãe e meu padrasto foram seus colegas de trabalho, de outros aqui em redação de jornal. Assim, eu não vejo conflito da mesma maneira que não vejo quando o nosso preparador físico, Marcos Seixas, é convocado, como foi para as Olimpíadas ou para qualquer outro amistoso da seleção, né? Nós temos, por exemplo, aqui no Fluminense hoje, que são convocados de maneira costumeira, né? O Marcos Seixas, que é preparador físico, o Walter Veloso, massagista, está sempre nas convocações da seleção, o Gabriel Oliveira, que é nosso analista de desempenho, foi o analista de desempenho da seleção na Copa do Mundo, o Marcão já foi convocado para auxiliar o Ramon, o Igor Cotrinha, preparador físico da base, também atende a seleção brasileira, o Gabriel Viana também é fisiologista da base. Então, assim, e para ficar bem claro, essa comissão técnica toda do Fluminense, ela não está indo para a seleção junto com o Fernando. Apenas os dois auxiliares do Fernando estão indo, e esse indo é para auxiliá-lo, não necessariamente vão estar fisicamente, que é uma das coisas que a gente apresentou à CBF, de que nos períodos em que o Fernando tiver na data FIFA dirigindo a seleção, um desses dois auxiliares dele, especialmente o Eduardo Barros, vai ficar treinando o Fluminense. Mas como é que ele vai para a seleção? É que as pessoas pensam que ele vai fisicamente, mas ele vai estar assessorando, vendo jogos, etc. Segunda coisa é que, primeiro, a gente tem que acreditar, né? E eu acredito muito, todos nós acho que acreditamos aqui, na ética, na hombridade, na dignidade do Fernando, né? Assim, pensar que o Fernando vai estar no comando da seleção e vai ter algum deslize ético, porque ele vai convocar alguém para prejudicar, ou não convocar, ou convocar para beneficiar o Fluminense. Isso aí, se a gente for pensar desse jeito, mesmo um treinador que não está vinculado ao clube, teoricamente tem conflito de interesse, porque todo treinador tem um empresário, e todo empresário é empresário de treinador e de jogador de futebol. Então, se a gente partir desse princípio, aí o treinador convoca 3 jogadores do mesmo empresário dele, isso já deve ter acontecido 1.435 vezes na seleção brasileira, e as pessoas de má intenção vão dizer, tá vendo? Está convocando porque o jogador é do empresário. Na verdade, todos os jogadores têm empresário, você tem 5, 6 grandes empresários no futebol brasileiro que detêm 80% dos jogadores, inclusive os que estão na Europa, né? Todos os jogadores que estão na Europa brasileiros têm empresário no futebol brasileiro. Então, quando a seleção convoca um jogador de lá que é do empresário que trabalha para o treinador, teoricamente também tem um conflito. É porque é muito difícil, aí eu concordo com você que a pergunta é uma pergunta pertinente para caramba, porque a gente tem que esclarecer ela, é porque é muito difícil você formar na cabeça do cidadão comum que a seleção brasileira é uma entidade privada, ela não é o exército brasileiro que você se alista, é convocado e etc. Ela é uma entidade privada que dirige a seleção brasileira. E sendo uma entidade privada, ela vai convocar e contratar pessoas dos clubes. E aí você vai dizer, mas a CBF também organiza o campeonato. Sim, mas isso é assim há 50 anos, há 60 anos. Então, qualquer coisa que aconteça, quando as pessoas querem criticar, não a crítica, enfim, como é a sua, com total fundamento, mas quando as pessoas querem criticar só para bater e derrotar o projeto, as pessoas vão criar uma série de conflitos de interesses que não existem, assim. O que você pode me perguntar é qual é a preocupação que o Fluminense tem dessa divisão do tempo. E aí você falou assim, ele vai se dedicar 24 horas à seleção. Não vai, já te antecipando. Foi passado um cronograma onde, ao final de agosto, ele vai fazer uma convocação para o período data FIFA e se apresenta no dia seguinte do jogo do Fluminense. Então, assim, ele não vai deixar de dirigir o Fluminense em nenhum jogo. Em todos os jogos que o Fluminense jogar, o Fernando Diniz vai estar no campo como treinador do Fluminense. Nos períodos curtos em que ele estiver na data FIFA treinando a seleção, um dos auxiliares dele, especificamente o Eduardo, que é quem cuida do dia a dia e o substitui no campo quando ele é expulso, etc., vai dar os treinos nesse período. Lógico que nós avaliamos, Cícero, lógico, a questão da Libertadores, né? Porque a data FIFA é em setembro, mas só tem jogo da Libertadores 15 ou 16 dias depois do encerramento da data FIFA. Avaliamos tudo isso e levamos uma condição para a CBF. Nessas condições aqui que nós, tecnicamente, envolvendo todo mundo, preparador físico, fisiologista, todo mundo do Fluminense opinou de que isso não prejudica o Fluminense, a gente aceita esse projeto auxiliar a seleção. Enfim, é isso, acho que nós não vemos nenhum tipo de conflito e acho que estamos fazendo algo para manter